Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor move montanhas e nos ensina a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. É para Ti, Senhor. Esse momento é dedicado a Ti. Como forma de gratidão, Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Ser adorado, Senhor, e seja exaltado para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Você pode sentar. E a partir do momento que você for sentar, for sentando, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. O pastor Valdeci hoje está com as crianças. Hoje ele disse que ele ia estar com as crianças brincando um pouco. Segundo Reis, capítulo 4. Hoje pela manhã tivemos um momento muito precioso com os ministérios, com os líderes de ministérios, os intercessores, líderes de célula. Então foi algo maravilhoso. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz o seguinte: certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vai pedir que aos seus vizinhos lhe empreste muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão vendo de lado nas vasilhas conforme e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo mais. Quem conhece essa história? Quem já conhece? Poucas pessoas. Quem conhece essa história? Ah, tá. Sabe, queridos, e nessa noite eu queria perguntar para você. Na verdade, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma confirmação. O milagre está em sua casa. Você crê? Amém. Amém. O milagre está em sua casa. Você já parou para pensar no que você tem em casa? As bênçãos de Deus vêm em resposta a uma necessidade humana. As bênçãos de Deus
vem como resposta a uma necessidade humana. Essa foi a pergunta do profeta Eliseu: o que é que você tem em casa? Uma mulher viúva que enfrentava sérios problemas. E aqui eu quero enfatizar um pouco. Ela enfatiza bem que ele fazia parte de um grupo de profetas, sacerdote, era alguém crente, era alguém convertido. Mas, por não saber administrar os seus bens, por não saber administrar a sua finança, esse líder da casa, esse provedor do lar, ele acabou morrendo e deixando a sua família em dívida. E isso acontece em muitos lares. O líder da casa, aquele que é responsável para suprir a necessidade da família, ele acaba se endividando e não supre a necessidade da família. E essa mulher, ela fica endividada. E naquele tempo, queridos, se a mulher ela ficasse devendo, o marido morresse, ficasse uma dívida, ficou o filho ele era vendido, era dado como pagamento para ser servo, para ser escravo. E era isso que ia acontecer com esta mulher. Era isso que ia acontecer com os filhos dela. E ela já estava lamentando isso, porque os credores, eles iam passar na sua casa, cobrar a dívida que o seu marido deixou, e se ela não tivesse, os seus filhos iam ser oferecidos. Os credores iam levar os seus filhos como escravos, e ela estava em desespero. Ela vivia uma mulher angustiada, uma mulher viúva que enfrentava sérios problemas. O milagre ocorrido na casa da viúva, de um dos discípulos dos profetas, confirma esse fato. O texto expõe a extrema penúria na qual essa pobre mulher havia ficado. Perdera o marido, que havia falecido, e agora corria o risco de perder também os filhos para os credores, se não quitasse a dívida. Essa mulher, portanto, necessitava urgentemente que alguma coisa fosse feita para retirá-la daquela situação. Ela precisava de um milagre. Milagre é o extraordinário, é fora do comum, o sobrenatural, acima do natural. Somente nos 4 evangelhos foram registrados 36 milagres realizados diretamente por Jesus. E a Bíblia diz que outras coisas mais aconteceram na Bíblia a respeito dos milagres. Se fosse contar todas, não teria como dar conta de ler quantos milagres Jesus fez. E esse milagre operado na vida da viúva de Sunem tem um ensino importante para cada um de nós. O que podemos, então, aprender com esse milagre? O milagre acontece quando você clama. Você clama por ajuda. O milagre acontece quando você clama por ajuda. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi clamar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. O texto diz que ela clamou ao profeta Eliseu. O termo hebraico que traduzia em essa palavra possui o sentido de clamar por ajuda, chorar em voz alta. Ao ouvir o clamor daquela mulher, o profeta ficou sensibilizado e Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora, aquela mulher que estava muito aflita e necessitada. Então, aquela mulher, ela gritava. Era uma mulher sofrida,
angustiada, só de pensar que a qualquer momento os seus filhos seriam levados. Imagina eu acredito que o pai, ele ama seus filhos. Mas a mãe, assim, é a coisa assim mais apegada, né? A mãe, ela é mais assim, sofredora, mais preocupada, mais dedicada. Não quer dizer que o pai, ele não ama, ele não cuida. Não. E por ele estar só, a dor era maior ainda. Porque ela estava só. Não tinha o apoio do esposo. Os credores levavam os filhos dos endividados como escravos para pagar a dívida. Por este motivo, a viúva não viu outra saída a não ser clamar pela ajuda do homem de Deus. Sabe o que aprendemos aqui nesse texto, queridos? Que ela não correu, não foi buscar a ajuda de qualquer pessoa, não. Ela não saiu procurando qualquer pessoa na rua e contando a sua situação. Não é qualquer pessoa que pode nos ajudar. Não é qualquer pessoa. Para desfrutar do milagre, ela precisou compartilhar o seu problema com a pessoa certa. Ela precisou compartilhar o seu problema com a pessoa certa. Ela tomou a atitude certa de procurar o profeta em busca de uma solução para o seu problema. Você está compartilhando o seu problema com a pessoa certa? Quem tem ouvido as suas dificuldades? Quem tem ouvido as suas necessidades? Essa pessoa, ela pode te ajudar? Essa pessoa é um homem e uma mulher de Deus? Para onde o milagre acontecer em nossa vida, nunca deixe de pedir ajuda. Nunca deixe de pedir ajuda. Mas peça ajuda à pessoa certa. Alguém que não vai te criticar. Alguém que não vai chegar e dizer, rapaz, esse teu marido, hein, minha irmã, estava dentro da igreja, te deixou desse jeito, foi? Olha, esse daí não era crente, não. Ele estava usando máscara, viu? Dependendo de quem você vai buscar. Queridos, e aquele que tem a vida no altar, não vai procurar qualquer pessoa. Vai procurar a pessoa certa. O milagre acontece quando você entrega a Deus o que tem. O milagre acontece quando você entrega a Deus o que tem. No versículo 2 diz o seguinte: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Entenda uma coisa, para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muita coisa. Para operar um milagre em nossa vida, Deus não precisa de muita coisa. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouco de azeite, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta você entregar a Ele tudo o que tem e confiar. O que é que você tem? Entregue a Deus
tudo o que você tem. O pouco com Deus se torna muito quando aplicamos nossa fé nele. O pouco com Deus se torna muito quando aplicamos nossa fé nele. Deus usou o que aquela mulher possuía para multiplicar-lhes os recursos e realizar o milagre de que ela precisava. O milagre que ela precisava. Deus, ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Porque como ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que nós estamos precisando. Grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia experimentaram grandes milagres a partir do que tinham. Moisés tinha uma vara, e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar, em seco. Sansão tinha uma queixada de um jumento, e feriu com ela 1000 homens. Davi tinha uma funda e 5 pedras, e assim prevaleceu contra o gigante filisteu. A viúva de Sarapta tinha farinha na panela e azeite na botija, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixes, e deram de comer a quase 5.000 pessoas. Deus, ele quer operar milagre daquilo que você tem. Ele quer usar você para operar grandes milagres. O milagre, portanto, depende do que se tem. O milagre, portanto, depende do que se tem. O que você tem? Diante da pergunta, você poderia responder como aquela mulher. Logo, do comecinho ela disse, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E o profeta disse, traga. E o profeta manifestou da graça do Senhor. E o Senhor operou um grande milagre naquela mulher. Essa mulher estava desesperada, com medo de perder seus filhos, por isso não pôde ver que o pouco azeite daquela botija era a fonte para sanar suas dívidas. Perceba que, no começo, ela disse que não tinha nada, mas depois ela respondeu dizendo que tinha um pouco de azeite. Primeiro, ela olhou para o que ela não tinha, e só depois ela se atentou de que ela tinha, sim, alguma coisa. No momento de desespero, queridos, nós olhamos logo para o nada. Não conseguimos perceber que Deus, ele pode operar milagre no pouco que temos. Você consegue orar, abrir a boca para clamar ao Senhor? Existe um pouquinho de fogo, existe um pouquinho, uma brasa que está só um pouquinho acesa. O Senhor, ele pode manifestar do seu poder a partir do momento que você clamar. E a sua alma será aquecida e avivada na presença do Senhor. O clamor, ele atrai a presença de Deus. Quantas vezes nós também agimos dessa maneira? Quantas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós não temos, e ao invés de focarmos naquilo que nós temos, se eu tivesse isso, eu faria aquilo.
Um exemplo, se eu tivesse um carro, eu iria sair com minha família, passear, andar para todo lado. Se eu tivesse uma casa grande, na hora do momento da oração, né, está tendo a campanha de jejum e oração. É só um quarto, eu não tenho espaço para orar. Mas se eu tivesse minha casa grande, eu ia ter um quarto só para mim. E aí sim, eu ia adorar o Senhor, ia poder me prostrar e orar. Se eu não ofereço ao Senhor com o pouco que eu tenho, eu jamais vou oferecer com muito. Se você não se ajoelha quando tem a sua casa só no cimento varrido, ou então o chão mesmo de terra, não vai se ajoelhar enquanto tiver o piso. Talvez não vá ter tempo para isso. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha uma casa, era cimento varrido. Mesmo assim, ela se ajoelhava, ela se prostrava diante do Senhor. Quando ela levantava, estava o fundinho das pedras no joelho. Mas era um momento de busca dela. Era um momento de desespero que ela estava passando. E ela precisava desse momento de se prostrar diante do Senhor, era uma necessidade dela. Depois comprou uma casa com um piso. E ela continuou no mesmo ritmo. E aí ela foi numa programação de oração, numa igreja. E quando chegou lá, uma irmã pegou, era piso assim, a irmã pegou a sandália e colocou debaixo do joelho. E ela ficou assim olhando. Meu Deus, esse piso, será se vai marcar o joelho? Se não oferecemos ao Senhor com um pouco que nós temos, não vamos oferecer com muito. Precisamos oferecer ao Senhor com um pouco e com muito. Ele jamais negou no momento em que ele ia ser morto, ia ser crucificado. Ele continuou por mim e por você. Você pode olhar para a sua célula hoje e pensar que é pouco. Tem tão pouca gente. Desse jeito não dá. Não dá para continuar. São poucas pessoas. Eu não vou multiplicar. Mas se houver um clamor, o Senhor, Ele opera um milagre. É com esse pouco que muitos virão. Você pode olhar para o seu trabalho hoje e pensar que é pouco. O seu salário é pouco. Você pode olhar para si mesmo hoje e pensar que você tem muito pouco para participar da construção do nosso templo. Mas R$2, queridos, quando você pode contribuir com R$2, o R$2 será multiplicado. Muitos não contribuem porque acham que R$2 é muito pouco, mas é o que você tem. É esse que você vai oferecer, porque se tornará muito. Se você não contribuir com R$2, quando tiver 1.000, você não vai contribuir. É com R$2 que o Senhor vai multiplicar. Mas desse pouco que Deus vai fazer muito, é da sua pequena célula que vai vir um grande avivamento. Você crê? Amém. Eu também creio. É da sua pequena empresa, é do seu pequeno negócio que o Senhor vai fazer transbordar. Amém. É da sua contribuição fiel no carnê da construção que será construído um grande templo. O lugar que a multidão de vidas serão salvas. E aí você pode olhar e dizer, eu contribuí. Eu contribuí. Aí passar de frente à igreja, olhar aquela coisa linda lá, as pessoas lá dentro, louvando, engrandecendo o Senhor, e você dizer, eu contribuí.
Isso é gratificante. Quando olhamos para a nossa célula, que está pouca, tem pouca pessoa, e aí a gente começa a clamar, começa a interceder, pedir mais vidas, porque a palavra de Deus diz, há pouco trabalhadores, mas pode clamar ao Senhor da seara, que Ele vai enviar. Se o Senhor está dizendo que é clamando, o Senhor envia, é no clamor, e o Senhor vai enviar. Tudo o que você tem e compartilha com Jesus, você recebe multiplicado. Amém? Deus irá operar o milagre em sua vida, a partir do que você tem. Ainda que aquilo que você tenha seja pouco ou insignificante aos teus olhos, entregue a Deus. E Ele realizará um milagre a partir daquilo que você entregou. Eu acredito que se eu chamasse alguém aqui para testemunhar de um milagre, de algo que Deus fez, muitos de vocês viriam aqui na frente para testemunhar daquilo que o Senhor multiplicou na sua vida. Multiplicou alegria, multiplicou a paz na sua casa, salvação. Então, queridos, o milagre acontece quando você age com fé. O milagre acontece quando você age com fé. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois você e os seus filhos entrem em sua casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. Acrescentei depois. Fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. A Bíblia conta que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos. Ela agiu com fé, mediante a palavra do homem de Deus. Precisamos ter fé para acreditar naquilo que as pessoas nos orientam. Quando procuramos ajuda, vamos ser direcionados. E a partir do momento que formos direcionados, aí vem a fé, que é a obediência. Queridos, vocês não imaginam como o poder é grande na obediência diante de uma direção de um profeta. Profeta é aquele seu discipulador, é aquele seu líder, é o seu pastor. Não é fácil obedecer. Eu sempre estou falando aqui, porque isso foi muito forte na nossa vida. Eu e o pastor, a gente morava em uma casa ali por lá do... Era conhecido como Maruim, quem conhece? Opa, não estou sozinha aqui. Então, a gente morava ali na ponte mesmo, trepado. Só que a gente morava do lado, a gente não tinha uma comunhão muito boa, eu e a família dele. E havia muito desentendimento, muito mesmo, muitas situações difíceis. E o pastor, na época, que era o nosso pastor, o pastor Davi, ele chegou e disse assim para o meu esposo, disse, olha, Valdeci, se você quer ser feliz com a sua família, se você quer uma família construída debaixo da graça de Deus e ter paz com os teus filhos e tua esposa, você tem que sair desse lugar. Você tem que sair dessa casa. Queridos, uma casa na favela, onde que a gente ia comprar outra casa. Quando o pastor falou isso, a minha cabeça girou. E eu fiquei pensando, onde vamos comprar uma casa no valor dessa daqui? Mas o pastor, no outro dia, fez a placa e colocou na parede.
E os vizinhos, assim, porque, né, vizinho, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é quem. E os vizinhos chegaram e diziam assim, vai vender tua casa? Menino, mas o que foi? Vai vender a casa? O que aconteceu? E aqueles questionamentos, e a gente não falava nada. E aí, queridos, enquanto essa paga estava na casa, a irmã do pastor, que mora lá no Alto do Turu, já morava lá, ela disse, olha, tem um sítio para vender no valor de 1.500. E a nossa casa custou 2.200. E nós compramos esse sítio lá no Alto Turu. 18 por 30, não esqueço a metragem, nem nada, tudo. E a gente mudou para lá. Queridos, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque os meninos tudo pequeno, criancinha. Passamos muita batalha mesmo. Mas mesmo assim, a gente se congregava aqui na Machado. Vinha direto. Vinha, não perdia um culto. Vinha com esses meninos. Quando voltava, eles já estavam tudo dormindo. E lá só tinha um ônibus, nessa época. E não era asfaltado, era barro mesmo. E tempo de inverno, o ônibus pregava na metade do caminho, na subida do Alto Turu. De lá, pregou, já era, não ia nem para frente nem para trás. Isso era 11h30 da noite, a gente descia com esses meninos na chuva e ia até chegar em casa pegando chuva. Mas era o preço da obediência. A gente estava debaixo de uma direção de um profeta. Era o nosso líder. Nós estávamos debaixo de uma direção. Passamos no Alto do Turu 6 anos. E chegou uma pessoa, uma irmã, uma profeta do Senhor daqui da Machado, chegou e começou a orar e disse, olha, é hora de voltar. E a gente já tinha orado, pedido para pedir carta, e Deus disse que não, a gente não iria ficar lá, que era para cá mesmo. E aí a gente volta, e logo de imediato encontramos uma casa aqui, vendemos lá rápido, foi coisa assim de um mês. Quando disse, olha, é hora de voltar, o pastor bota a placa. E logo parece comprador, a gente vende lá e compra aqui. Então, assim, nessa época, casa aqui ainda estava barata. A nossa casa que nós estamos morando tinha sido toda reformada. Compramos no valor de 13.000, que hoje nós estamos querendo vender por 80. Quem quiser comprar. Queridos, obedecer não é fácil, não. Não é fácil. É um preço. Mas o que é gratificante, que a partir do momento que vem a obediência, ela traz a prosperidade sobre a nossa vida. Prosperidade espiritual. Aquela mulher seguiu as direções daquele profeta. Vai procurar, vai para os vizinhos, pede todas as vasilhas que tiverem e traz. Fecha a tua porta, entra na tua casa, fecha a tua porta com os teus 2 filhos e pega a vasilha com azeite, pode encher. Coisa linda. Isso é muito lindo, queridos. O tamanho do seu milagre é o proporcional ao tamanho da sua fé. O tamanho do seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Um grande milagre é gerado por uma grande fé. O profeta disse à mulher, mas peça muitas vasilhas, muitas, vazia. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise. Porém, ele mandou o seguinte recado, peça muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus queria provar a fé da viúva. Queridos, Deus, Ele quer provar a minha fé e a sua fé
na crise. Ele quer provar a minha fé e a sua fé na crise. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Então, se você sabe que o Senhor promete derramar bênção sem medida por causa de sua obediência, tenha fé e prepare muitas vasilhas. Prepare muitas vasilhas. Deus também disse àquela mulher: fecha a porta. Significa estabelecer um ambiente secreto para Deus fazer o milagre. Era muito importante a privacidade nesse momento do milagre. Sem questionamento de pessoas estranhas. Sem sensacionalismo. Deus novamente agindo em silêncio. A concentração dos três no momento do milagre não podia passar por distrações e tumulto. Imagina que se essa mulher ela não fecha a porta, os vizinhos, a curiosidade, por que ela pediu tanta vasilha? Deus opera milagre no secreto. Deus opera milagre no secreto. Todas as vezes que você estiver em crise, vá ao secreto. Deus, Ele quer operar milagre na minha vida e na sua vida. A visão do milagre era deles, somente deles. Não era para os vizinhos, era para eles. Era para ela, para os seus filhos, para eles contemplarem que eles não iam mais ser vendidos como escravos, mas eles foram adotados como filhos. Eles passaram de órfão para adoradores. Eles eram órfãos, agora se tornaram filhos. O pai estava provendo tudo aquilo que eles necessitavam. A inércia é inimigo do milagre. Carregar vasos vazios é o lado humano. Multiplicar o azeite é o lado divino e parte de Deus. Sempre há um passo de fé precedendo um milagre. A Bíblia revela isto em várias passagens. Muitas vezes Deus deseja que participemos ativamente do processo de milagres. Deus não precisa de homens para realizar milagres, pois Ele é o milagre. No entanto, sua atitude de agir com fé vai ser determinante em seu milagre. Vamos na Bíblia que Ele transforma a água em vinho, mas deseja ver servos disponíveis para servir a água primeiro. Ele permite com que os seus servos, como os servos daquele casamento, sirva a água, que ele transformou em vinho. Ele abre o mar, mas deseja homens que decidam pisar na água antes. Ele alimenta a multidão, mas deseja ver jovens entregando a seu pão e seu peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas espera homens que entrem na cova primeiro. Ele multiplica o azeite, mas deseja que você busque as vasilhas vazias. Ele ressuscita os mortos, mas espera que homens de fé removam as pedras. Ele quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Ele traz o peixe, mas deseja que você primeiro lance sua rede ao mar. Deus, Ele quer que experimentemos do milagre. Ele quer que eu e você contemple esse milagre. Ele não faz sozinho.
O que você tem aí para oferecer e contemplar o milagre? Deus quer que você Deus quer que você seja parte ativa no milagre da sua vida. Qual é o tamanho da sua fé? Você tem fé para encher quantas vasilhas? Você tem fé para ver o Senhor restaurando o seu casamento? Você tem fé? Você tem de parar ver o Senhor agindo na sua vida financeira? Você tem fé para ver Jesus curando você? Deus vai agir de acordo com o tamanho da sua fé. Enquanto você tiver fé para levar as vasilhas até Deus, Ele vai te honrar e vai encher as suas vasilhas. No caso, aquela viúva, as vasilhas estavam relacionadas a uma provisão que ela precisava. Só que essas vasilhas podiam significar tantas coisas. Pode significar as suas finanças, pode significar o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério, a sua saúde. O nosso desafio diário é levar tudo isso diante de Deus e crer que Ele irá fazer. O que você tem aí? Você não consegue ver? Feche seus olhos. O que você tem para oferecer para o Senhor? O que você tem buscado? O que é que você tanto necessita nesse momento? O que você tanto necessita? E o que você tem para oferecer ao Senhor? Há momentos em nossas vidas que só um milagre resolve. Só um milagre resolve. Que só a intervenção de Deus para mudar o rumo das coisas. Deus está sempre pronto para fazer o milagre em qualquer área da sua vida. Seu casamento, a sua saúde financeira, a sua saúde física, a sua saúde emocional, seus negócios. Como tem sido as suas emoções? Está fragilizada? O seu trabalho? O segredo é: ouse acreditar em milagre. O milagre está em sua casa. O que você tem em casa? O milagre está em sua casa. O que você tem em casa? Ou você não consegue ver porque é só briga, é só desconfiança, as dificuldades financeiras, os filhos que se desviaram. O que você tem para oferecer ao Senhor? Ouse experimentar do milagre. Ouse experimentar do milagre.
seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mas se você é alguém que não consegue ver, precisa de ajuda, mas tem até mesmo vergonha de compartilhar, o teu Deus sabe o que está se passando. Se você deseja essa ajuda, esse renovo, para continuar lutando, se você deseja vir aqui à frente, nós queremos orar com você. E diante da dificuldade, diante de tudo que você tem passado, é como se não tem fim. É como se teve o começo, mas não tem fim. E você fica sem forças. Ouse contemplar do milagre. Ouse acreditar no milagre. Ah, Senhor, nós queremos oferecer, Pai, aquilo que nós temos. Iremos sim, Senhor Deus, fechar a porta da nossa casa. E poder contemplar, Senhor Deus, do milagre, as vasilhas sendo enchidas. As vasilhas, Senhor Deus, sendo enchidas. Poder contemplar do milagre em nossas vidas, em nossa família, no nosso trabalho, no negócio, na saúde. Oh, Senhor, dá-nos, Pai, forças para contemplar o milagre do Senhor, para acreditar na providência do Senhor, que as casas dos teus filhos, Senhor Deus, os teus filhos venham poder contemplar o milagre do Senhor, onde as vasilhas sejam cheias, que é o coração vazio, a alma vazia, venha transportar, Senhor Deus, do azeite, da unção, da essência do Senhor, para que venha ter força de se prostrar diante do Senhor e oferecer aquilo de melhor a Ti, Senhor. Oferecer o melhor a Ti, Pai. Queremos oferecer o melhor a Ti, de tudo que somos, tudo que temos, Pai, vem de Ti, vem do Senhor. Por isso, Deus, fortalece-nos, Pai, nos ajuda a obedecer, nos ensina,
honrando ao Senhor obediência, honrando ao Senhor com a obediência. Que essa palavra, Senhor Deus, seja aplicada no meu coração e no coração, Senhor Deus, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.